Abra sua Bíblia em Efésios 5, verso 23. Efésios 5, verso 23. Amém, igreja? Efésios 5, verso 23. Efésios 5, verso 23. Você que nos ouve. Efésios 5, verso 23. Você que abriu, diga amém. Amém. Diga: Deus é o centro da minha família. Diga: Deus é o centro da minha família. Esse é o título da palavra de hoje. Deus é o centro da minha e da sua família. Diga amém. O 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Deus, verso 23, porque o marido é a cabeça da igreja, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Amém? Amém, amados? Aí você deve estar falando: poxa, Duval vai falar sobre casamento também. Duval vai falar sobre... são versículos que nós conhecemos muito bem. Nós sabemos interpretá-lo muito bem. Ele é de fácil interpretação. Mas eu quero dizer nesta noite para você que Deus, Ele é o centro da sua casa. A sua família, ela é projeto de Deus. Amém? Diga amém. Amém. Muitas vezes nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós nos colocamos diante de Cristo, diante de Deus. E nós cremos que Deus é quem nos dá a capacidade de solucionar problemas. Deus é quem nos dá a capacidade de solucionar obstáculos. Deus é quem nos dá a capacidade de solucionar obstáculos. Amém? A nossa família, nós passamos por diversas dificuldades. Nós passamos por diversas dificuldades, por diversos obstáculos. Mas nós sabemos que a família, ela é um projeto de Deus. Se você parar para pensar, aí você fala: ah, mas eu não tenho um casamento. Mas você é jovem também, porque tem jovem aqui também que vai se casar, tem jovem que vai ter família, tem jovem que tem família na sua casa e muitas das vezes não conhece a Cristo. É importante ouvir isso também. Então esteja atento a essas palavras. Deus nos dá a capacidade de entender. Deus nos dá a capacidade de entender que Ele é o centro da nossa casa, de que Ele é que sustenta a nossa casa. Deus é o sustentador da nossa casa. Amém? Amém, glória a Deus.
no verso 23, nós vemos que Deus nos ensina, nós maridos e esposas, que o marido ele é o sacerdote do lar. Está ouvindo? Diga amém. O esposo ele é o sacerdote do lar. Você que é jovem, você que é homem, você que é esposo, olha só, Deus quer fazer que você entenda hoje de uma vez por toda que você é o líder da sua casa. Esposo, você é o líder da sua casa. Deus te deu uma esposa como ajudadora. Irmão Duval, você está dizendo isso? Quem ouviu a palavra de Deus aqui? Quem ouviu o que eu li? Quem leu também? Amém. Deus quer hoje que você se levante diante do seu lar, que você, mulher, homem, que nós venhamos nos levantar diante da nossa casa, que nós venhamos nos levantar em oração, que nós venhamos nos levantar espiritualmente. Homem, nós não somos autoridades da nossa casa por força, pela nossa voz, porque nós gritamos, só falamos mais alto, mais grosso. Nós não somos autoridades do nosso lar. Deus, porque nós somos mais fortes, mas Deus nos instituiu autoridades do nosso lar, juntamente com a nossa esposa, para que nós venhamos ser autoridades espirituais na nossa casa, autoridades espirituais que se levantem em oração, autoridades espirituais que se levantam como autoridades, que se levantam com poder, com oração, com jejum. Eu estou dizendo para você, jovem também, mas Duval, sou eu, busco a Deus na minha casa, se levante em oração. Sou eu, sirvo a Deus na minha casa, se levante em oração. Mas se levante como autoridade, como uma autoridade espiritual. Mas não levante com a força do seu próprio braço. Não se levante com a sua própria força, com a sua própria voz, ou com o seu orgulho. Mas se levante com Deus sendo o centro do seu lar, o centro da sua casa. Você está me ouvindo? Deus te chama hoje. Deus te chama hoje, porque Ele está querendo algo de você. Ele está querendo que você tome as rédeas, que você venha enfrentar de uma vez por todas, ter atitude do hétero que você é, do homem que você é, ter atitudes espirituais. Atitudes espirituais. A nossa família não pode ser destruída. A nossa família não pode ser destruída. Família é um projeto de Deus. Nós temos que entender isso. Família, ela é um projeto de Deus. Deus fez a família. Deus fez a família. Mas o que tem sido essas prioridades? Qual tem sido as prioridades que tem estado à frente disso? Eu quero falar sobre alguns tópicos, e um deles é o temor a Deus. Provérbios 2:17, se você puder abrir sua Bíblia.
Provérbios 2:17. É necessário uma atmosfera de temor na nossa casa. É necessário uma atmosfera de temor, de respeito, de honra na nossa casa. Provérbios 2:17. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece o conserto do seu Deus. Vamos ali em Gênesis. Só para a gente contextualizar isso aqui que eu vou falar. Gênesis 2:18 e 25. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadros, era Provérbios 2:17 mesmo, gente. Que fala sobre o temor de Deus. Nós precisamos, a nossa casa, ela precisa ter a atmosfera do temor de Deus. Durval, mas o que é isso? Nós precisamos entender quem é Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender quem é Deus nas nossas casas. Como nós temos ensinado os nossos filhos, como nós temos cuidado da nossa família, como nós temos nos comportado diante da grandeza de Deus, ou que tem tirado ou que tem tirado a distração, ou que tem nos distraído e tirado o foco da vontade de Deus nas nossas vidas. A nossa casa, ela é um projeto de Deus. É necessário que nós venhamos entender que nós precisamos primeiro temer a Deus, ter temor a Deus. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos de temor, de entender que Deus, Ele é poderoso e Ele tudo vê. Nada se passa aos olhos do Senhor. Amém? Nós precisamos ter respeito pelos outros. Respeito. Nós precisamos de respeito pelos outros. Amém? Você entende isso? Aleluia. Nós precisamos de respeito pelo outro. Marcos 8:34. Se você puder, pode abrir a sua Bíblia. Marcos 8:34. Deus quer mudar a trajetória da sua família nesta noite, aleluias. Marcos 8:34. Diz que
E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, e toma a sua cruz e siga-me. E se alguém E chamando-se a multidão, com que os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cada um negue a si mesmo. Nós vamos reconhecer o quanto Deus é poderoso nas nossas vidas, o quanto Deus é grande. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que reconhecer, que negar a nós mesmos, de respeitarmos os outros. Olha, esposo, família, filhos, você que é filho, você que é filho, você que é esposa, você que é esposo, nós precisamos ser submissos. Esposa, ser submissa ao seu esposo. Esposa, ser submissa. Filhos, serem submissos, respeitarem os seus pais. A palavra do Senhor diz isso, que é o primeiro mandamento com promessa. Que é o primeiro mandamento com promessa. Amém, irmãos? Deus nos chama para nós entendermos de que Ele é o centro da nossa vida. Deus é o centro da nossa casa. Em 1 Timóteo 5,8. Abra sua Bíblia. Deixa aberto em Timóteo 5,8. Deixa aberto em Timóteo 5,8. Pode deixar aberto em Timóteo 5,8. Nós já vamos ler daqui a pouco. Eu vou ler rapidinho aqui antes. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse é um versículo, um ponto muito difícil, às vezes, mas vocês mulheres, nós falamos sobre os homens. Eu pulei a parte aqui que foi da 23, de sorte que assim não está certo, 24. E Deus fala, Jesus está dizendo aqui para nós hoje, Deus está dizendo para nós que as mulheres precisam sujeitar-vos aos seus maridos. Sujeitar-vos aos seus maridos. O que isso quer dizer, Duval? Nós estamos falando sobre ser submissa. A palavra do Senhor está dizendo que quem é o líder da sua casa é o homem. Então a mulher ela não pode gritar com o homem, e nem o homem com a mulher. Mas a autoridade espiritual na sua casa é o seu esposo. A palavra do Senhor está dizendo isso. Então você, mulher, Deus está dizendo que você é ajudadora do seu esposo. Deus está falando que você tem que ajudar ele em oração, em fortalecer com ele em oração, de estar com ele em oração. Deus te chama hoje para você se colocar diante da sua família. Você, mulher, se levantar diante da sua esposa, diante do seu esposo, e se colocar em oração. Em oração. Diga amém, irmãos.
Quem está ouvindo, diga amém. Deus te convida hoje a ser uma esposa submissa, uma esposa que se sujeita ao seu esposo, que entenda o propósito de Deus através da vida dele. Amém? Então, se você tem falado mais alto, se você tem dito coisas que não tem agradado a Deus, peça perdão ao teu esposo, peça perdão à sua família, aos seus filhos, esposos, maridos, vocês jovens, se tem tratado mal a sua mãe, a sua casa, o seu lar, o seu pai, peça perdão a ele hoje, peça perdão à sua família. Deus quer transformar a sua família, Deus tem um propósito com a tua família, mas vocês juntos, como tem sido o tratamento de vocês? Como tem sido o tratamento nosso? Como nós filhos temos tratado nossos pais? Como nós esposos temos tratado as nossas esposas? Como esposas têm tratado os seus maridos? É muito difícil hoje, principalmente nos dias de hoje, que muito se fala sobre muitas coisas, sobre machismo, sobre isso. Entenda, eu não estou falando sobre agressão, eu não estou falando sobre o esposo tratar mal a esposa. Eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que a autoridade no lar é o marido, que a esposa ela é uma ajudadora. E mais na frente, no 25, Deus diz para os maridos amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então olha só o tamanho do amor que nós temos que ter com as nossas esposas. Olha só o tamanho do cuidado que nós temos que ter com a nossa família. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então olha só, irmãos, eu gostaria que você se erguesse hoje. Satanás ele quer destruir a nossa família. O propósito de Satanás é querer destruir a família. Como ele vai destruir a família? Fazendo com que você, que tem pessoas que não conhecem a Deus, desista. Fazer com que você que tem na sua casa, que não é fácil, vocês que tem na casa, quem tem na casa, pessoas que não conhecem a Deus, poder prosseguir. Porque a família ela é um projeto de Deus. Não é fácil as pessoas que não conhecem a Deus, elas poderem prosseguir. Você que tem famílias que não, você que tem pessoas que não conhecem a Deus. Então preste atenção, como essas pessoas têm nos olhado, nos visto, o tratamento que nós temos que dar a ela. Paulo fala de esposa que tem marido que não é crente, que ela abençoa ele, através da vida dela, ela ora por ele, Deus vai edificar aquela casa através da vida dela. E assim como o marido também que é crente, a esposa não é. Aí você fala, Durval, e quando os dois são crentes, os dois servem a Deus, mas um quer buscar e o outro não? É uma situação mais difícil, né? Mas, e é comum, é uma situação difícil, mas é comum. Mas Deus te convida hoje a você se levantar em oração, a você se levantar em sua casa. Por mais que você queira se levantar em oração, mas o seu cônjuge não queira, se levante, mas de preferência que se levante os dois em oração, que se levante os dois juntos. Convide o seu esposo, diga: marido, filho, convide a sua mãe, o seu pai, a sua família. Mãe, família, vamos orar, vamos ter um tempo de culto no lar, vamos fazer um momento de oração na nossa casa. Vamos fazer um ciclo de oração na nossa casa, toda terça-feira, todos os dias. Levante em oração, levante em campanha de oração. Faça um ciclo, dê as mãos, leia a Bíblia, louve a Deus. Mas faça algo para mudar a situação da tua casa.
Faça algo para mudar a situação do teu lar. Deus te convida hoje a você entrar, para Ele está querendo entrar com providência, mas é necessário você abrir o seu coração para isso. Talvez você não tenha prestado atenção nas pessoas entrado e saído da sua casa, mas você não tem prestado atenção na tua esposa, no teu esposo, na tua família, na tua mãe, no teu pai, nos seus irmãos. Amém, irmãos? Você que abriu Timóteo 5:8. Timóteo 5, verso 8. Fugiu aqui da minha Bíblia, mas estou achando. Primeiro Timóteo 5, verso 8. Diz assim: mas, presta atenção nesse versículo, nós já vamos encerrar. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vou repetir, tá bom? Para a gente entender esse versículo. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Duval, o que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Que nós temos que cuidar da nossa família. Esse versículo, ele é bem claro. Se você não se importa, não cuida, olha só, homem, mulher, filho, filha, irmã, irmão, se você não cuida da sua família, Deus está te chamando de infiel. Você, infiel não, pior do que um infiel. Pior do que o infiel. Estou falando da sua prole, da sua casa, da sua família. Você é pior do que o infiel. Verso 8. E Deus disse que você negou a sua fé. Ou seja, eu te convido hoje a nós entendermos de uma vez por todas que nós precisamos amar a nossa família. Família é nosso primeiro ministério. Não adianta nada nós cuidarmos de várias outras pessoas. Temos vários ministérios, temos a voz linda, ser um cantor esplendoroso, ser um músico excelente, ser um pregador nato. Mas se nós não tivermos o caráter transformado por Cristo, e se nós não tivermos a capacidade, o entendimento de cuidarmos da nossa família, nós estamos sendo pior do que um infiel, e estamos negando a nossa fé. Então olha só, se você não tem cuidado, se você tem tratado mal a sua esposa, Deus está vendo isso. Se você tem tratado mal o seu esposo, Deus está vendo isso. Se você não tem cuidado da sua mãe, do seu pai, jovem, se você tem tratado mal a sua mãe, o seu pai, a sua família, Deus está vendo isso. Irmãos, se você tem tratado mal os seus irmãos, Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Ei! Se você tem ferido essas pessoas,
Eu te convido a pedir perdão a elas hoje. Eu te convido a se reconciliar, porque a família, ela é o projeto de Deus, é onde tudo se inicia, é onde tudo começa, é o berço do nosso, é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família, é onde Deus primeiro opera. Mas quem nós temos sido dentro da nossa casa? Qual é o tempo que nós temos doado para os nossos filhos? Qual é o tempo que nós temos doado para a nossa esposa? Esposa para o esposo? Quem nós temos sido? Nós somos a semelhança de Cristo. Nós temos as características de Cristo. Quem verdadeiramente nós temos sido? Eu sempre brinco na célula e digo isso também com seriedade na célula, que o termômetro para sabermos quem nós somos é a nossa casa. O termômetro para sabermos quem nós somos é a nossa casa. Deus é o centro da nossa casa. Tem que ser de dentro para fora, de dentro da nossa casa para fora, de dentro de nós para fora. Então, se você trata mal o seu familiar, se você trata mal alguém da sua casa, se você trata mal as pessoas, e aqui na igreja você levante as suas mãos e você adora a Deus, você serve a Deus, e você não pede perdão, você não cura, não trata isso, tem algo de errado, não está certo. Deus chama você hoje porque Deus quer curar a tua família, Deus quer curar a tua vida hoje. Deus te chama a um arrependimento. Não seja indiferente a isso, porque é A ou B que está trazendo a palavra, que está falando isso. Mas entenda que Deus está falando com você nesta noite. Você que está tratando mal o seu esposo, a palavra do Senhor está dizendo que você tem que ser submissa a Ele, se sujeitar a Ele. Se você, esposa, está tratando mal a tua esposa, entenda que esse é o teu primeiro ministério. Deus mandou você amar elas como Ele amou a igreja. E olha só o amor de Deus pela igreja, que entregou o seu próprio filho naquela cruz. Então entenda de uma vez por todas que Cristo, que Deus, Ele é o centro da sua casa. Diga: Deus é o centro da minha casa. E Deus está te dando a capacidade de você enfrentar isso, de você enfrentar as dificuldades, os problemas, os obstáculos que têm se colocado diante de você. Eu te aconselho, a primeira coisa que você vai fazer hoje, quando chegar na tua casa, é pedir perdão à tua mãe, teu pai. Te aconselho, a primeira coisa que você fazer hoje, quando sair daqui, ou se quiser fazer até aqui mesmo, é pedir perdão a teu esposo, a tua esposa, a teus filhos. Filhos, se sua mãe estiver aqui, peça perdão a ela também. Mas eu te aconselho a fazer isso. Eu te aconselho a hoje, nesta noite, a entender que esse projeto, ele precisa estar junto, ser bem cuidado, ser amado. Ei, faça um jantar para sua mãe, para o seu pai. Ei, faça um jantar para o teu marido. Poste a mesa, faça a mesa posta. Cuide dele. Marido, também faça um jantar para tua esposa, como eu também faço, e não vejo mal nenhum em fazer. Como eu também ajudo a minha esposa nos afazeres do lado, como também não vejo nenhum problema. A cuidar dos meus filhos. Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade? Duval, a prioridade é o meu trabalho,
A prioridade a prioridade é a célula. A prioridade é o irmão fulano. A prioridade é meu amigo fulano, cicrano. Meu amigo XY. Está errado. A nossa prioridade é a nossa família. Primeiro Deus, depois a nossa família. Esse é o nosso primeiro ministério. Porque se você não pedir perdão, se você não entender e aceitar e começar a agir, talvez você não consiga mais fazer isso lá na frente. Então faça isso hoje. Faça isso hoje. Eu te convido você a fazer isso hoje. Se coloque de pé. Se coloque de pé. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 3,11, que não precisa abrir, você abrir, diz assim: portanto, visto que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deverei ter uma conduta santa e piedosa? Deus te convida hoje a você trazer o seu lar para o centro. Deus te convida hoje a você a começar a entender de uma vez por todas de que nós precisamos estar em santidade, em piedade, em amor, em misericórdia com a nossa família. Nós precisamos estar aliançados em um só propósito, em unidade com a nossa família. Porque se a sua família estiver sarada, se você estiver sarado, com o teu casamento sarado, tua família sarada, você vai começar a dar frutos. Você vai começar a gerar pessoas. Você vai começar a ganhar almas para o Senhor. Você vai começar a deixar de ser estéril. Amém? Eu gostaria de convidar o ministério de louvor. Nós vamos orar, nós vamos louvar e vamos orar a Deus. Você que entendeu essa palavra, diga amém.